O mistério da Estrada 404. Essa história é uma lenda urbana que circula entre caminhoneiros do interior do Brasil, especialmente em uma região isolada onde a BR-404 corta uma densa floresta. A história foi contada por um caminhoneiro chamado Roberto, que jurava de pés juntos que tudo aconteceu de verdade. Roberto era caminhoneiro há mais de 20 anos e já tinha ouvido de tudo nas estradas. Fantasmas, aparições, estranhas criaturas. Ele nunca dava bola. Sempre dizia que isso era coisa de quem tomava muita cachaça ou tinha dormido pouco. Ele era do tipo cético, daqueles que só acreditam vendo. Mas, naquela noite, Roberto viu mais do que queria. Era uma madrugada fria de junho, o relógio do painel marcava 1h45 da manhã. Ele tinha saído de uma cidadezinha no interior do Paraná, carregando cimento para uma obra urgente em outro município. O percurso era longo, cortava trechos de mata fechada e passava por lugares onde o rádio perdia o sinal e a escuridão parecia devorar tudo ao redor. A chuva fina que caía deixava a estrada ainda mais deserta. O barulho dos pneus cortando a água no asfalto era o único som além do motor do caminhão. O silêncio era quase opressor. Roberto sabia que o ponto mais complicado do trajeto estava à frente da famosa Curva do Anjo, um trecho perigoso onde muitos acidentes haviam acontecido. Diziam que, anos atrás, um ônibus cheio de romeiros tinha perdido o controle ali e caído em um penhasco. Todos morreram. Desde então, a curva era conhecida por aparições e acontecimentos inexplicáveis. Roberto nunca acreditou nessas histórias, mas sempre dirigia com cuidado. Ele sabia que a estrada não precisava de ajuda de fantasmas para ser traiçoeira. Quando chegou à entrada do trecho de mata densa que antecedia a curva, algo pareceu mudar. O ar ficou mais pesado, e a sensação de solidão cresceu. Era como se a floresta ao redor tivesse engolido o caminhão, deixando-o isolado do resto do mundo. Mesmo assim, Roberto seguiu em frente, concentrado na estrada. Foi então que ele viu algo incomum. A poucos metros, à beira da pista, havia uma mulher vestida de branco. Ela estava parada sob a chuva, sem guarda-chuva ou qualquer proteção. Seus cabelos longos estavam grudados no rosto, e sua figura parecia frágil, quase translúcida. Roberto ficou surpreso. Quem estaria ali, no meio do nada, àquela hora? Ele reduziu a velocidade, pensando que talvez fosse alguém que precisava de ajuda. Assim que o caminhão se aproximou, a mulher levantou a cabeça e olhou diretamente para ele. Seus olhos eram estranhos, sem brilho, como se fossem apenas buracos escuros. Um calafrio percorreu o corpo de Roberto, mas ele não queria acreditar que estava vendo algo sobrenatural. Ele parou o caminhão alguns metros à frente e abriu a janela. "A senhora precisa de ajuda?" perguntou, tentando manter a calma. A mulher não respondeu. Ela apenas apontou para a estrada, como se quisesse que ele continuasse. Roberto sentiu um peso no peito, mas engatou a marcha e seguiu. Poucos minutos depois, a sensação de que algo estava errado ficou mais forte. Ele olhou pelo retrovisor e viu a mulher parada no mesmo lugar. Mas, quando desviou o olhar para frente, quase perdeu o controle do caminhão. No meio da estrada, havia um grupo de pessoas. Estavam todas de branco, com as roupas molhadas pela chuva, imóveis como estátuas. Roberto freou bruscamente, o caminhão derrapou, mas conseguiu parar a poucos metros do grupo. O coração dele batia tão rápido que parecia querer sair do peito. Ele piscou, achando que era um reflexo da luz dos faróis. Quando abriu os olhos, não havia mais ninguém ali. Tentando recuperar o fôlego, ele acelerou e deixou o local o mais rápido que pôde. Mas o pesadelo estava longe de acabar. Ao chegar na Curva do Anjo, Roberto sentiu o caminhão ficar mais pesado, como se estivesse carregando toneladas a mais do que o normal. O motor começou a fazer um som estranho, e a direção parecia travar. Ele olhou pelo retrovisor novamente e, para seu desespero, viu a mulher de branco sentada na carroceria, com o olhar fixo nele. Dessa vez, ela não parecia frágil. Havia algo ameaçador em sua presença, algo que fazia o ar parecer impossível de respirar. Roberto começou a rezar, coisa que não fazia há anos.
Ele sabia que precisava sair dali o mais rápido possível. Apertou o acelerador e, com muito esforço, conseguiu controlar o caminhão até passar pela curva. Quando chegou a um trecho mais aberto da estrada, a sensação de peso desapareceu, e a mulher sumiu. Ele parou o caminhão no acostamento, desceu e olhou em volta. Não havia nada, apenas a chuva fina e o silêncio opressor. Sentou-se na beira da estrada, tentando entender o que havia acontecido. Ele nunca mais voltou a dirigir por aquela rota. Depois daquela noite, Roberto começou a acreditar nas histórias que ouvia. Ele jurava que a mulher de branco era uma das almas perdidas do acidente do ônibus. Muitos outros caminhoneiros que passam pela curva do Anjo relatam encontros semelhantes. Alguns dizem que ouviram vozes sussurrando seus nomes, outros garantem que viram figuras andando ao lado do caminhão. Mas todos concordam em uma coisa: algo estranho habita aquele trecho da estrada. E quem não acredita acaba aprendendo da pior maneira. A noite estava escura e abafada quando Antônio começou sua viagem. Caminhoneiro há mais de 2 décadas, ele não era estranho à solidão das estradas. Para ele, a madrugada era um território onde só os mais corajosos ou os mais necessitados se aventuravam. O trajeto naquela noite era longo e desolador, cruzaria a rodovia 319, um caminho conhecido tanto pela beleza selvagem de sua paisagem amazônica quanto pelas histórias sinistras que o cercavam. Carregando materiais de construção em um caminhão de grande porte, Antônio partiu de Porto Velho rumo a Manaus. Ele havia planejado chegar ao destino em 2 dias, mas sabia que o trecho de mata fechada e estradas de terra exigiria cuidado redobrado. Estava acostumado a ouvir relatos de colegas que falavam sobre ruídos estranhos, vultos na estrada e até mesmo desaparecimentos inexplicáveis, mas nunca deu ouvidos. Para ele, tudo não passava de invenção de quem tinha medo do escuro. Mas naquela viagem, ele entenderia por que tantos evitavam a rodovia durante a noite. A primeira parte da jornada foi tranquila. Antônio dirigia com os faróis altos, ouvindo música sertaneja no rádio e mascando fumo para espantar o sono. No entanto, conforme avançava, começou a perceber mudanças no ambiente. O rádio perdeu o sinal, deixando apenas estática. O som dos insetos da floresta, antes ensurdecedor, parecia ter desaparecido por completo. O silêncio era tão denso que parecia sufocar. Ele continuou dirigindo, tentando ignorar a estranha sensação que o envolvia. A mata ao redor parecia mais escura do que o normal, como se a própria natureza estivesse escondendo algo. Foi então que, no meio da estrada, ele viu algo que o fez pisar bruscamente no freio. A poucos metros à frente, uma mulher estava parada, de costas, com um vestido branco que brilhava sob os faróis. Antônio ficou paralisado por alguns segundos, tentando entender o que estava vendo. A mulher parecia imóvel, como uma estátua. Ele pensou em desviar, mas algo na cena o fez hesitar. Antônio abriu a janela e gritou: "Vei, tá tudo bem? Precisa de ajuda?" Não houve resposta. Ele buzinou, mas a mulher continuava imóvel. Respirando fundo, ele pegou sua lanterna e desceu do caminhão, iluminando o caminho. Quando se aproximou, sentiu um frio intenso, completamente fora do comum para o clima quente da região. "Senhora, você tá bem?", perguntou novamente, mas, antes que pudesse dar mais um passo, a mulher virou-se lentamente. O que ele viu fez o sangue gelar. O rosto dela era uma mistura de traços humanos e algo deformado, como se estivesse derretendo. Os olhos eram completamente negros, sem pupilas, e a boca se abriu em um sorriso largo e grotesco, revelando dentes finos e pontiagudos. Antônio recuou instintivamente, tropeçando e quase caindo. A mulher deu um passo em sua direção, mas não parecia caminhar, ela deslizava pelo chão, como se não tocasse a terra. Desesperado, Antônio correu de volta para o caminhão, trancou as portas e acelerou. O motor rugiu, e o veículo avançou, mas, pelo retrovisor, ele viu a mulher parada no mesmo lugar, agora acenando lentamente, como se estivesse se despedindo. A cena ficou gravada em sua mente, mas ele tentou afastar o medo, dizendo a si mesmo que era apenas um reflexo da exaustão e do cansaço. Conforme avançava pela estrada, no entanto, as coisas só pioraram.
Ele começou a ouvir sons estranhos dentro da cabine, como se algo estivesse arranhando as paredes do caminhão. Um cheiro de enxofre invadiu o espaço, tão forte que o fez tossir. Ele abriu as janelas, mas o ar lá fora parecia ainda mais pesado. O medo começou a dominá-lo, e ele apertou o terço que mantinha pendurado no retrovisor, rezando baixinho. A estrada parecia nunca terminar. Ele reconhecia as curvas e as árvores, como se estivesse preso em um loop infinito. A certa altura, viu luzes piscando à distância e pensou que poderia ser outro veículo. Sentiu um alívio momentâneo, mas, conforme se aproximava, percebeu que as luzes estavam paradas no meio da pista, como se esperassem por ele. Eram duas lanternas vermelhas, flutuando a pouco mais de 1 metro do chão. Quando estava prestes a alcançá-las, as luzes se apagaram, deixando-o novamente no breu. De repente, o caminhão começou a perder potência. O motor engasgava, e as luzes do painel piscavam descontroladamente. Antônio encostou no acostamento e saiu para verificar o que estava acontecendo. Quando levantou o capô, viu algo que fez suas mãos tremerem. Havia marcas de mãos queimadas na lataria, como se alguém tivesse pressionado dedos incandescentes contra o metal. Ele ouviu passos atrás de si e virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Antônio decidiu não perder mais tempo. Entrou no caminhão e tentou dar partida. O motor rugiu, mas algo parecia puxar o veículo para trás, como se uma força invisível o impedisse de seguir. Ele pisou fundo no acelerador, e o caminhão finalmente arrancou. Porém, no espelho retrovisor, ele viu uma figura escura e disforme sentada na carroceria, com olhos brilhando como fogo. A última parte da viagem foi feita em um estado de completo terror. Antônio só parou quando avistou as luzes de um pequeno povoado. Estacionou em frente a um bar e entrou correndo, suando e tremendo. Lá dentro, os poucos moradores o olharam com curiosidade, mas não disseram nada. Ele pediu uma garrafa de água e tentou explicar o que havia acontecido. Um homem idoso, sentado em um canto, apenas balançou a cabeça e disse: Você encontrou a guardiã da estrada. Ela aparece para quem carrega mais do que deve. Espero que tenha deixado sua dívida para trás. Antônio nunca entendeu exatamente o que aquele homem quis dizer, mas depois daquela noite, ele evitou a rodovia 319 a qualquer custo. As marcas no capô e os ruídos na carroceria nunca foram explicados, mas o que mais o assombrava eram os olhos brilhantes que ele sabia que nunca esqueceria. Caminhoneiros sempre têm histórias para contar, mas a que vou relatar agora é diferente de qualquer outra. Essa história foi vivida por um motorista experiente chamado Mauro, conhecido entre os colegas por sua coragem. Ele jurava nunca ter medo de nada, até encarar uma viagem que mudou sua vida para sempre. Isso aconteceu em uma estrada pouco movimentada do interior de Minas Gerais, a BR-383, famosa por seus trechos de mata fechada e curvas perigosas. Mas o que aconteceu naquela madrugada vai além de qualquer lógica. Mauro havia saído de Belo Horizonte por volta das 22 horas, carregando um caminhão cheio de alimentos perecíveis que precisava ser entregue antes do amanhecer em uma pequena cidade no sul do estado. A viagem estava tranquila até ele passar por um trecho de serra. A estrada era cercada por árvores altas e densas, que bloqueavam até mesmo a luz da lua. O rádio do caminhão perdeu o sinal, e a única companhia de Mauro era o som do motor e o barulho dos pneus no asfalto molhado, já que uma chuva fina começava a cair. Pouco depois da meia-noite, Mauro percebeu que algo estava estranho. Ele conhecia aquele trajeto como a palma da mão, mas parecia que a estrada estava mais longa do que o normal. As curvas que ele sabia de cor pareciam surgir em locais diferentes, e a mata parecia mais fechada, como se as árvores estivessem se inclinando para dentro da estrada. Foi então que ele viu algo à frente, uma luz amarelada piscando entre as árvores. Pensando que poderia ser outro veículo parado ou até mesmo um acidente, ele reduziu a velocidade e se aproximou devagar. Ao chegar mais perto, percebeu que a luz vinha de uma lamparina segurada por um homem velho, que estava parado no acostamento. Ele vestia roupas simples, de trabalhador rural, e acenava para o caminhão. Mauro parou, curioso, e abaixou o vidro da cabine. "Boa noite, amigo. Precisa de ajuda?" perguntou, mas o homem não respondeu.
Ele apenas apontou para a frente, indicando que Mauro deveria seguir. Achando aquilo estranho, mas sem dar muita importância, Mauro agradeceu e continuou dirigindo. Poucos metros à frente, o caminhão começou a apresentar problemas. O motor falhou, e as luzes do painel começaram a piscar. Ele encostou no acostamento, já irritado, pensando que algo estava errado com o veículo. Saiu da cabine com a lanterna em mãos e levantou o capô para inspecionar o motor, mas não encontrou nada de anormal. Enquanto verificava, ouviu um som vindo da mata. Era um barulho baixo, como um sussurro misturado ao som da chuva. Ele olhou em direção às árvores, mas não viu nada. Voltou para o caminhão e, por sorte, o motor ligou novamente. Achando que era apenas coincidência, ele seguiu viagem. Conforme avançava pela estrada, a sensação de que estava sendo observado ficou mais forte. Ele olhou pelo retrovisor e viu algo que gelou seu sangue, um vulto escuro correndo na beira da estrada, acompanhando o caminhão. Pensando que poderia ser um animal, ele acelerou, mas o vulto continuava lá, agora mais perto. De repente, ele ouviu uma pancada forte na traseira do veículo, como se algo tivesse subido na carroceria. Mauro parou imediatamente e saiu para verificar. Com a lanterna em mãos, caminhou até a traseira do caminhão e não viu nada além da chuva escorrendo pela lataria. Porém, quando apontou a luz para a mata, viu pegadas na lama, enormes, com garras, que desapareciam entre as árvores. Assustado, ele decidiu voltar para o caminhão e sair dali o mais rápido possível. Mas, assim que entrou na cabine, sentiu um cheiro forte de enxofre, tão intenso que fez seus olhos lacrimejarem. Foi então que notou algo ainda pior: no banco do passageiro, havia marcas de lama, como se alguém tivesse estado ali. Mauro estava sozinho, mas sentia claramente que não era o único ocupante do caminhão. Ele pegou uma medalhinha de São Cristóvão que carregava no retrovisor, apertou-a com força e começou a rezar enquanto acelerava pela estrada. Depois de alguns minutos de tensão, ele avistou as luzes de um pequeno posto de gasolina. Era um alívio, finalmente um lugar onde poderia parar e pedir ajuda. Assim que entrou no pátio do posto, desceu do caminhão correndo e foi direto falar com o frentista. Contou o que havia acontecido, mas o homem, um senhor idoso, apenas olhou para ele com um semblante sério e disse: "Você passou pelo Trecho das Almas, não foi? Muitos caminhoneiros já relataram coisas parecidas por lá. Dizem que é um lugar amaldiçoado. Quem passa por ali leva algo com eles ou deixa algo para trás." Mauro, ainda tremendo, decidiu não esperar mais e seguiu viagem, apesar do medo. O resto do trajeto foi relativamente tranquilo, mas ele não conseguiu tirar aquela experiência da cabeça. Dias depois, ao limpar a cabine do caminhão, encontrou marcas de lama secas no banco do passageiro e, para seu total desespero, um pequeno pedaço de pano rasgado, que parecia ser de uma roupa velha. Desde então, ele evita ao máximo passar por aquele trecho da BR-383, mas sabe que, de alguma forma, uma parte daquela estrada nunca o deixou completamente. As marcas que ela deixou não estão apenas no caminhão, mas na mente e na alma de Mauro, que nunca mais foi o mesmo. João Batista, mais conhecido como o JB, era um caminhoneiro experiente, com mais de 30 anos de estrada. Ele já havia enfrentado todo tipo de situação: tempestades, estradas precárias, animais cruzando a pista de madrugada, até tentativas de roubo. No entanto, nada o preparou para o que aconteceu em uma viagem pela rodovia estadual 217, no interior do Mato Grosso. Aquela estrada era cercada por histórias de assombrações, mas JB nunca foi de acreditar em lendas. Para ele, tudo se explicava com lógica e bom senso. Porém, naquela madrugada, ele percebeu que algumas coisas não têm explicação. Era uma sexta-feira, início de junho, e JB havia carregado seu caminhão com sacas de soja em uma fazenda de Campo Novo do Parecis. O destino era um depósito em outra cidade a quase 300 quilômetros de distância. Ele calculou que, dirigindo sem muitas paradas, chegaria antes do amanhecer. A noite estava limpa, o céu estrelado, e a estrada, como sempre, deserta. No rádio do caminhão, tocavam modas de viola que ele sempre ouvia para passar o tempo. A viagem seguia tranquila até que,
por volta das 23 horas, ele chegou a um trecho isolado, cercado por uma mata densa. Ali, a escuridão era absoluta, e os faróis do caminhão pareciam engolidos pela imensidão negra da floresta. Logo após entrar nesse trecho, JB começou a sentir uma leve tontura. Ele atribuiu isso ao cansaço e tomou um gole de café de sua garrafa térmica. Mas a sensação não passava. Pelo contrário, parecia aumentar a cada quilômetro. Foi então que percebeu algo estranho. No rádio, que tocava normalmente, começou a chiar, e a música foi substituída por um som de estática. JB tentou ajustar a frequência, mas o chiado persistia. Frustrado, desligou o rádio e decidiu seguir em silêncio. Foi aí que ouviu algo incomum. Um som fraco, como passos, vinha de algum lugar próximo. No início, pensou que era impressão, talvez um galho caindo ou o barulho dos pneus no asfalto molhado, já que começava a garoar. Mas os passos continuavam, ritmados, como se alguém estivesse caminhando ao lado do caminhão, acompanhando sua velocidade. JB olhou pelos retrovisores, mas tudo o que viu foi a escuridão da estrada. Apertou o acelerador, tentando se convencer de que era apenas sua mente pregando peças. Porém, quando ultrapassou os 90 km por hora, ouviu algo ainda mais assustador, uma batida seca no teto da cabine, como se algo pesado tivesse caído ali. O coração de JB disparou. Ele imediatamente reduziu a velocidade e encostou o caminhão no acostamento. Pegou sua lanterna e saiu para verificar. Caminhou ao redor do veículo, iluminando cada canto, mas não viu nada fora do lugar. Ainda assim, sentia que algo estava errado. A sensação de ser observado era quase palpável. Quando decidiu olhar o teto da cabine, um calafrio percorreu sua espinha. Havia marcas na poeira, como se mãos sujas de terra tivessem se apoiado ali. Era impossível aquilo ter acontecido sem ele notar antes. Tentando manter a calma, JB voltou para a cabine e trancou as portas. Decidiu ligar o motor e seguir viagem, mas assim que pisou no acelerador, viu algo pelo canto do olho. No banco do passageiro, que deveria estar vazio, havia uma figura sentada. Era uma mulher. Seu rosto estava coberto por um véu, e suas mãos estavam cruzadas no colo. As unhas eram longas, quase como garras. JB gritou e virou o rosto para encará-la, mas ela simplesmente não estava mais lá. O banco estava vazio novamente. Desesperado, JB começou a rezar em voz alta. Era um homem de pouca fé, mas, naquele momento, se apegou a qualquer coisa que pudesse protegê-lo. Ele continuou dirigindo, mas a estrada parecia não ter fim. As placas de sinalização, que ele sabia de cor, pareciam ter desaparecido. Ele passou por uma curva que já deveria ter ficado para trás e reconheceu uma árvore retorcida pela qual já havia passado minutos antes. Era como se estivesse preso em um loop infinito. Foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. Ao olhar pelo retrovisor, JB viu luzes piscando à distância. Parecia ser outro caminhão se aproximando. Ele suspirou aliviado, achando que finalmente teria companhia. Reduziu a velocidade para deixar o outro veículo ultrapassá-lo, mas as luzes continuaram à mesma distância, sem nunca se aproximar de fato. Quando olhou novamente, percebeu que as luzes não estavam no chão, mas no ar, como se estivessem flutuando. Não eram faróis, eram dois pontos brilhantes que o encaravam como olhos gigantes. Sem saber o que fazer, JB pisou fundo no acelerador e tentou se afastar. A cada curva, ele olhava para trás, mas as luzes continuavam lá, seguindo-o de perto. A estrada parecia viva, como se o estivesse conduzindo para algum lugar desconhecido. A sensação de tontura voltou, e ele começou a ouvir vozes, sussurros que vinham de todas as direções. Eram palavras desconexas, mas ele podia jurar que ouviu seu nome ser chamado. Depois do que pareceram horas, JB finalmente avistou as luzes de uma vila ao longe. O alívio foi imediato. Ele acelerou ainda mais, determinado a sair daquele pesadelo. Assim que entrou na área iluminada, as vozes cessaram, e as luzes que o perseguiam desapareceram como se nunca tivessem estado ali. Ele estacionou em frente a um pequeno bar de beira de estrada, saiu do caminhão e desabou em uma cadeira, completamente exausto.
Os poucos moradores que estavam ali notaram seu estado e vieram perguntar o que havia acontecido. Quando JB contou sua história, um senhor idoso balançou a cabeça e disse: Você passou pelo Vale da Encruzilhada. Muitos evitam aquele trecho à noite. Dizem que é um lugar onde as almas perdidas vagam, tentando levar outros com elas. Você teve sorte de chegar aqui. Desde aquele dia, JB nunca mais passou por aquela estrada e, sempre que pode, avisa outros caminhoneiros para evitarem o mesmo destino. Mesmo assim, ele nunca conseguiu esquecer as vozes, os olhos flutuantes e a figura no banco do passageiro. Algo ficou com ele naquela noite, algo que ele nunca mais conseguiu explicar. Carlos Mendes, apelidado de O Carlinhos Estradeiro, era um caminhoneiro experiente, com fama de valente. Ele tinha 43 anos e já rodava pelas estradas do Brasil desde os 18. Conhecido por seu jeito tranquilo e seu gosto por dirigir à noite, Carlos dizia que a madrugada era o momento em que a estrada era dele. A noite é calma, não tem trânsito nem bagunça, repetia. Porém, ele não sabia que uma dessas madrugadas tranquilas o levaria ao encontro com algo que fugia de qualquer lógica ou explicação. A história aconteceu em uma noite úmida de setembro, na rodovia estadual 301, no interior do Maranhão. Carlos havia carregado o caminhão com sacos de grãos em uma fazenda isolada e precisava levá-los a um porto fluvial no Pará. O trajeto era longo e cortava regiões de mata fechada, onde o único som era o do motor do caminhão e dos insetos na escuridão. Carlos estava acostumado com a solidão da estrada e não tinha medo. Ao contrário, gostava do silêncio e do cheiro de terra molhada que vinha com as chuvas leves daquela época do ano. Por volta das 23 horas, a viagem seguia tranquila. O céu estava nublado, e o ar pesado anunciava que a chuva poderia voltar a qualquer momento. Carlos ligou o rádio para ouvir uma música e afastar o sono, mas o sinal era ruim, e tudo o que conseguiu foi estática. Ele desligou o aparelho, suspirou e se concentrou na estrada. O trecho que estava percorrendo era conhecido por suas curvas fechadas e pela ausência de iluminação. Tudo o que ele tinha eram os faróis do caminhão cortando a escuridão. Depois de algum tempo, algo chamou sua atenção. Na beira da estrada, viu uma figura parada. Era um homem, alto e magro, usando roupas simples e segurando um chapéu na mão. Carlos achou estranho alguém estar ali, no meio do nada, mas pensou que poderia ser um morador local esperando por carona. Ele diminuiu a velocidade e, ao passar pelo homem, notou algo perturbador: o sujeito não tinha rosto. Onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, havia apenas uma superfície lisa e pálida, como cera. Carlos gelou, mas, tentando se convencer de que era apenas sua imaginação pregando peças, pisou fundo no acelerador e seguiu em frente. Os minutos seguintes foram marcados por um silêncio opressor. Até o som dos insetos parecia ter desaparecido. Carlos sentiu um calafrio, como se algo invisível estivesse ao seu lado. Ele tentou ignorar a sensação e focar na estrada, mas então ouviu algo que o fez congelar. Era um som de passos e dentro da cabine do caminhão. Ele olhou pelo retrovisor, mas não viu nada. Mesmo assim, o som continuava, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro, ali atrás dele. Carlos começou a rezar baixinho, mesmo não sendo um homem religioso. A cada quilômetro percorrido, a sensação de que estava sendo observado aumentava. Foi quando percebeu um cheiro estranho. Era um odor forte de carne queimada, como se algo estivesse sendo incinerado. O cheiro invadiu a cabine, e ele teve que abrir a janela para respirar. Ao olhar para fora, viu algo que nunca esqueceria: ao lado do caminhão, acompanhando a velocidade do veículo, havia uma figura alta e encurvada, com olhos brilhantes e vermelhos como brasas. Ele acelerou o máximo que podia, mas a figura continuava ao seu lado, às vezes desaparecendo nas sombras da mata e reaparecendo mais adiante. Carlos começou a gritar, pedindo ajuda a quem quer que fosse ouvir, mas sabia que estava completamente sozinho naquela estrada deserta. De repente, ele ouviu uma risada baixa e gutural, vinda de dentro da cabine. Era impossível, ele tinha trancado as portas. Mas, ao olhar para o banco do passageiro, viu algo que quase o fez perder o controle do caminhão. Sentado ali,
com um sorriso grotesco, estava o homem sem rosto que ele havia visto na estrada. Carlos gritou e virou o volante bruscamente, quase jogando o caminhão para fora da pista. Quando olhou novamente, o banco estava vazio, mas a risada continuava, ecoando dentro de sua cabeça. Ele começou a rezar em voz alta, implorando para que aquilo acabasse. Finalmente, avistou as luzes de um pequeno posto de gasolina ao longe. Era um alívio, uma chance de escapar daquele pesadelo. Assim que entrou no pátio do posto, ele desligou o motor, desceu do caminhão correndo e caiu de joelhos no chão. Estava suando, tremendo e mal conseguia falar. O frentista, um homem idoso e de poucas palavras, aproximou-se e perguntou se ele estava bem. Carlos contou, aos trancos e barrancos, o que havia acontecido. O frentista balançou a cabeça e disse algo que fez o sangue de Carlos gelar. Você passou pelo trecho das sombras, não foi? Muitos já viram coisas por lá. O homem sem rosto. Ele aparece para quem carrega algo que não devia. Carlos ficou sem entender, mas o frentista não deu mais explicações. Ele apenas sugeriu que Carlos descansasse um pouco antes de seguir viagem. Naquela noite, Carlos dormiu no banco do caminhão, com todas as luzes do pátio acesas. Quando o dia amanheceu, ele agradeceu a Deus por estar vivo e prometeu nunca mais dirigir à noite naquele trecho. Apesar de nunca ter descoberto o que realmente aconteceu, ele evitou contar a história para outros caminhoneiros. Quem acredita, já sabe, quem não acredita, não vai querer ouvir, dizia ele, com um olhar distante, sempre que o assunto vinha à tona. Mas, mesmo depois de anos, Carlos sabia que aquela viagem tinha deixado uma marca nele, uma que nunca seria apagada.